Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Tivemos um culto ontem maravilhoso, vão lá no nosso canal do YouTube, né? Se inscrevam, dá um like e também aproveite para dar uma olhada lá e divulgar o canal, né? E nós estamos avançando, esse canal tem feito grande serviço em prol do reino de Deus, amém? Tudo que nós fazemos é para o Senhor. Buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas Ele tem acrescentado em nossas vidas. A bênção do Senhor acrescenta com fartura riquezas e inibe qualquer tipo de dor. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Então nós temos que ter um entendimento correto sobre a mensagem do Evangelho. Aleluia. Por muitos séculos, grande parte da igreja realmente não apresentou a mensagem do Evangelho como foi apresentada no Novo Testamento. Eu diria que ela foi truncada. Conhece essa palavra truncada? Parte dela foi eliminada e agora a mensagem que estamos acostumados a chamar de o Evangelho é, na verdade, apenas uma parte do Evangelho real. Em certo sentido, a parte mais importante tem sido deixada de fora. Lembre-se de que a palavra Evangelho significa boas notícias, né? Boa notícia. Com frequência digo às pessoas que se você já ouviu falar alguma coisa que não é uma boa notícia, compreenda que isto não é o Evangelho. Então a palavra Evangelho significa boa notícia. Aleluia. Há muito de chamada pregação do Evangelho que contém poucas notícias preciosas. Aleluia. Graças a Deus, não é verdade? Que nós estamos aqui para pregar as boas notícias. Aleluia. A cura no Evangelho é uma boa notícia. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus, não é verdade? Então, a cura faz parte das boas notícias. Que coisa maravilhosa. Então, isso é uma boa notícia. Portanto, lembre-se, estamos falando sobre as boas novas do Evangelho, que isso inclui libertação, paz, alegria, cura, provisão, crescimento espiritual em nome de Jesus. Mas hoje, especificamente, nós estamos falando das boas notícias, que inclui a cura. A frase padrão para o Novo Testamento é o Evangelho do Reino, ou as boas novas do Reino. Reino ou governo de Deus, como você quiser. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Esse café é maravilhoso, traz palavras tremendas. Então, a solução para os problemas humanos consiste em um homem voltar a ficar sobre o governo de Deus. Mateus 4:23 diz isso. É antibíblico deixar de fora as palavras o reino ao apresentar o Evangelho. O Evangelho não é apenas uma boa notícia vaga. Não é como normalmente é representado simplesmente o fato de que você pode se arrepender e ter seus pecados perdoados e receber a vida eterna. Agradeço a Deus que essa verdade está na história do Evangelho, mas isso não é a história completa. Aleluia. É como se fosse um ponto de partida para o último desígnio de Deus. Que vergonha seria se você e eu começássemos a atravessar um riacho, aleluia, em trampolins, mas que parasse quando chegasse ao meio e nunca conseguisse ir mais longe. Como é trágico ficar sempre no mesmo degrau, nunca alcançar a outra margem. Infelizmente, essa é a condição, eu diria, da maior parte dos nossos irmãos hoje na igreja. Qual então é a essência da boa nova, aleluia, do reino? Segundo o nosso entendimento e revelação, Deus o Pai está disposto a assumir o controle da raça humana. Lembre-se, na Bíblia o reino é a forma normal de governo. A democracia, tal como conhecemos, era conhecida. Quando a Bíblia fala sobre um reino, está falando sobre uma forma de governo. Aleluia. Se você fosse analisar a história humana, verá que todos os problemas do homem começaram quando ele rejeitou o governo de Deus. A única solução para os problemas humanos é voltar a ficar sobre o governo de Deus. A boa notícia é que Deus está disposto a levar o homem de volta ao seu governo. Há uma atitude de rebeldia e independência no mundo de hoje. E assim a maioria das pessoas não gosta da palavra
governo. Elas não vêm como uma boa notícia. Contudo, você não pode receber o evangelho no sentido do Novo Testamento, ao menos que esteja preparado para aceitar a submeter ao controle reto de Deus em sua vida. E é quando nós aceitamos Jesus como Senhor do reino, o novo governo, e Salvador para um novo reino. Aleluia. Então, há 5 fases do Evangelho, do Reino e das boas novas do governo de Deus, que são previsão, proclamação, prova, oração e prioridade. 5 fases do Reino, do Evangelho de Deus. Previsão, proclamação, prova, oração e prioridade. Reconhecer essas fases nos dá um alicerce para a compreensão da mensagem completa do Evangelho. A previsão do Reino, uma das previsões mais bem aceita sobre a vinda de Jesus como Messias é a proclamação encontrada em Isaías 9. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O versículo 6. Essa previsão de um menino, ou filho, foi cumprida com o nascimento de Jesus. E esse governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. A primeira declaração sobre esse menino é que o governo está sobre os seus ombros. Todos aqueles nomes a seguir estão relacionados com o governo de Jesus. São aspectos do seu caráter e natureza que o qualificam para governar o próximo versículo diz, o versículo 7. Ele estenderá o seu domínio, o governo, e haverá paz sem fim. Observe que o governo é duplamente enfatizado nesse trecho e que a paz acompanha o governo. Creio que a verdadeira paz só é possível sobre o governo de Jesus Cristo. Aqueles que não são regidos por Jesus Cristo não conhecem a paz, sejam indivíduos, famílias, nações, seja toda a humanidade. Se você tentar alcançar a paz sem o governo de Jesus, você ficará frustrado. A extensão do seu governo justo e de paz não terá fim. Em seguida, a passagem diz sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. O versículo 7. Que tipo de governo o Messias ia ter? Um reino. Isso está muito bem claro. A proclamação do reino, para ver no Novo Testamento funcionar, acima da profecia, vamos nos voltar ao Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro dos livros do Novo Testamento. E é o Evangelho do rei. Ele frequentemente menciona o rei e o reino. Vejamos que poderíamos chamar a proclamação do reino, dada por João Batista. O homem foi enviado à frente de Jesus para preparar o caminho a ele. Mateus 3, capítulo 1 e 2. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando, proclamando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Eu prefiro traduzir a palavra pregando como proclamando na passagem acima, porque o verbo no original grego está diretamente relacionado com o substantivo arauto. O que faz um arauto? Ele proclama. Porque o reino é apresentado com a exigência de se arrepender, porque todos nós somos, por natureza, rebeldes em relação a Deus, cada um de nós. Isaías 53, 6. Todos nós, como as ovelhas desgarradas, viramos cada um à sua própria maneira, rebelavam, e o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade, rebelião de todos nós. Todos nós desviamos de nossos próprios caminhos. Não há exceções. Nem todos cometemos assassinato, adultério ou ficamos bêbados, mas não há um de nós que não tenha sido culpado de rebelião ao se desviar do seu próprio caminho. E a Bíblia diz muito claramente que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, conforme Isaías 55, 7 e 9. Como consequência, não há caminho de volta sobre o governo de Deus a não ser pelo arrependimento. O arrependimento é o caminho de volta ao reino de Deus. E, novamente, o arrependimento não é emoção, não é desculpa. Arrependimento é se voltar para um novo caminho. É uma decisão. Isso significa que eu e você caímos na real e que, na verdade, sobre nós está claro agora que nós éramos rebeldes e nos desviamos dos caminhos. Aleluia.
Não é verdade? A gente se meteu numa grande confusão. Mas a gente pode voltar ao reino de Deus, ao governo de Deus, se arrependendo. Aleluia. A parábola do filho pródigo, esse deixou seu pai e a sua casa e se meteu numa terrível confusão, até que ele finalmente caiu em si. Veja lá Lucas capítulo 15, do 11 ao 24. Leia lá para você ver. O mesmo é necessário para nós. Temos de cair na real. Precisamos ver a verdade sobre nós mesmos. Somos rebeldes por natureza, rebeldes por opção, rebeldes de carteirinha. Aleluia. Não há caminho para o reino para quem ignora o arrependimento. Sabe, meu irmão, arrependimento diz o Senhor. Aleluia. O arrependimento diz: Senhor, tenho seguido os meus próprios caminhos. Tenho feito minhas próprias coisas, tenho acreditado no que eu quero acreditar. Tenho definido minhas próprias normas, talvez eu tenha sido religioso, mas só tenho agradado a mim mesmo. Vim para acabar com tudo isso. Perdoe-me. Aqui estou, Senhor, diga-me o que fazer. Sabe, queridos, a verdade é que nós somos assim. Nós aceitamos Jesus, recebemos Ele como Salvador e Senhor e não queremos andar no governo do reino de Deus. Queremos fazer do nosso jeito. Queremos falar da forma que queremos, queremos orar a hora que queremos ir no culto quando queremos dizimar quando queremos ofertar quando queremos orar pelos irmãos quando queremos até orar por nós quando queremos ler a Bíblia quando queremos. Se nós entendermos que as boas novas, elas só funcionam para aqueles que estão embaixo do governo do reino de Deus, obedecendo as normas do reino de Deus, seremos mais felizes e eficazes em tudo aquilo que pedimos ao Senhor. Aleluia. Em Mateus 4,17 nós lemos assim: Desde então Jesus começou a pregar, a proclamar e dizer: Arrependei-vos, o reino dos céus está próximo. Essa é a mensagem. Ninguém tem o direito de distorcer ou de deturpá-la. É necessário viver uma vida de humildade, de arrependimento, dia a dia, irmãos, dia a dia, dia após dia. Nós temos, não é se arrepender do pecado, irmãos, você já está perdoado. É se arrepender dos caminhos errados que nós tomamos dia a dia. É se arrepender das decisões erradas que tomamos, de fazer do nosso jeito, de fazer como queremos. Sabe, irmãos, nós estamos aí vivendo coisas não muito agradáveis. Está para vir sobre a terra um espírito de rebelião. Aliás, já estamos sendo assediados por esse espírito. E se não tomarmos cuidado, vamos ser pegos andando nos nossos próprios caminhos. Decida nesse café, nesse entendimento da palavra, ouça várias vezes. Eu não estou falando que você não é nascido de novo. Eu estou falando que é necessário receber as boas notícias do reino e o governo de Deus. Aleluia. Se você quer viver uma vida de boas notícias, se submeta ao governo, ao reino de Deus. Tudo que a Bíblia diz é lei de amor para aqueles que estão no reino do Filho do seu amor. A solução para os nossos problemas consiste em voltar e ficar sobre o governo de Deus. Nascer de novo é a porta para o reino. Mas agora viver dentro do reino de Deus, cabe a nós submetermos às diretrizes do reino de Deus. Dentro do reino de Deus há previsão. Aliás, há provisão. Aleluia. Dentro do reino de Deus existe paz, existe alegria. Dentro do reino de Deus existe um povo de oração. Dentro do reino de Deus
Existem normas. Agora deixa eu avisar você que coisa maravilhosa, eu quero terminar aqui. O propósito das boas notícias é trazer os céus para a sua vida, para a minha vida. Quando nós nos submetemos ao governo do reino de Deus, nós estamos trazendo os céus para a nossa vida, para a nossa família. Aleluia, aleluia. E eu quero terminar com Mateus 6:33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Será acrescentada cura, comida, bebida, paz, alegria no Espírito Santo de Deus. Este versículo é tão poderoso que dá um comando de ajuda para nos manter com as prioridades certas. Novamente, o reino de Deus vem antes de todas as nossas necessidades e problemas pessoais. Busque em primeiro lugar. Busque antes de todas as necessidades, antes de todos os problemas pessoais. Torne o reino de Deus a sua prioridade. E você verá, aleluia, aleluia, o que sua vida vai ser transformada. Eu oro por você, meu irmão, minha irmã, e oro por mim também, para que a nossa prioridade seja a prioridade certa. Buscar o reino de Deus antes de todas as nossas necessidades e problemas pessoais. Bom dia, Pastor Berto Fernandes que te ama no nome de Jesus. Amém.